no nosso De Primeira. Estamos aqui num cenário diferente, num cenário novo. O Cleiton já vai falar aonde a gente está gravando mais um episódio do nosso De Primeira e trazendo um convidado muito especial neste vídeo. Antes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, que é super importante, deixar o like no vídeo, compartilhar e também seguir os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, a Bet77 Apostas Esportivas, a Para Todos PF. Você que gosta aí de um bet, então se cadastra no Bet77, tem aqui no canto da tela o QR Code para você já fazer o seu cadastro e ganhar bônus na hora do cadastro. Bet77, a Santa Madre Cervejaria também está conosco, a Inteligente Energias Renováveis e a Pontual Distribuidora do nosso energético, o Hype, que está aqui. Estou mostrando para vocês aqui duas versões, o tradicional e o zero açúcar, para quem está segurando um pouquinho aí na glicose. Tem o Hype zero açúcar também da Pontual Distribuidora. Os links dos nossos parceiros estão todos aqui na descrição do vídeo que você vai acompanhar agora. Cleiton Vasconcelos, vamos apresentar o nosso convidado. Quem está nos acompanhando já pôde identificar e também aonde a gente veio para gravar esses episódios, Cleiton. Vamos lá então, começando pelo local em que estamos, é aqui no bairro São José. Você que não conhece ainda, você que é de Passo Fundo da região, pode notar que temos aqui um ambiente todo futebolístico, são camisas de futebol dos mais diversos clubes, tem dupla Grenal, tem clubes de fora, tem clubes brasileiros, enfim, tem camisa retrô, tem de tudo. É a loja O Brazuca, fica aqui no bairro São José. Faz pouco que foi inaugurado, mas olha, é muito legal aqui, eu posso dizer, eu já fiz aqui meu investimento, já levei algumas peças, é bem verdade, a direção pode confirmar, né? E é bem verdade, já fiz aqui e olha, eu recomendo para você, tá? Agora o nosso convidado aqui, você já está acompanhando, é o Robalo. Ele é o goleiro do Esporte Clube Passo Fundo. Ele está no tricolor desde o ano passado, 2022. Veio para a disputa da divisão de acesso. Ele era o titular da equipe, sofreu uma grave lesão, parou o restante da temporada. Fez também um reinício de carreira, por assim dizer, porque foi uma reconstrução de joelho. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco mais. Aí ele vai para o São Luís de Juí, joga a Série A do Gauchão, volta para o Passo Fundo e faz defesas improváveis, defesas difíceis, defesas complicadas, memoráveis, e ajuda o Passo Fundo a ter os 15 pontos até aqui somados na tabela da classificação e na fase classificatória da divisão de acesso, né? Então, este é o Robalo, nosso convidado de hoje. Prazer em ter a tua presença aqui, Robalo. Como é que tu estás neste ano de 2023, já abro aqui as perguntas, como é que tu estás nesse ano de 2023 com a camisa do Passo Fundo tendo esse destaque? Como é que tu avalia a tua condição e a tua participação até aqui? Boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer o convite, né? Eu sou um inscrito do canal de vocês, não perco um vídeo, né? As pós-rodadas ali eu vou lá direto ver a análise de vocês. Obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação, ainda mais nessa loja aqui. Fiquei encantado quando cheguei aqui, Cleiton. Também sou um apaixonado por futebol, então a gente perde aqui um tempão. Eu estou me sentindo muito bem, né? Estou feliz no Passo Fundo, né? Um clube que ajudou na minha recuperação de carreira, né? Como você citou bem, eu tive uma lesão grave no joelho, onde tive que reconstruí-lo quase que por inteiro. Né? Hoje o Passo Fundo é minha casa, né? Muitas pessoas sabem, minha família se envolveu muito com o clube, minha esposa hoje trabalha dentro do clube. Meu filho também adora estar lá, vive o clube também, e eu me sinto em casa, né? E a expectativa é a maior possível, né? Espero que eu ainda consiga jogar a primeira divisão aqui, esperamos que seja o ano que vem. É isso aí. Bom, Robalo, sobre a lesão, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, porque ela acontece nas rodadas iniciais da divisão de acesso do ano passado, né? No jogo contra o Glória. E o que chama a atenção é que acontece durante o primeiro tempo e tu não sai no momento da lesão, né? Tu segue jogando até o intervalo. Eu cheguei logo na semana da estreia da Série A2, né? Eu vinha do Campeonato Mineiro, no Uberlândia, cheguei já na semana da estreia, então foi tudo muito rápido, né? E aí na terceira rodada aconteceu essa infelicidade. Com 12 minutos, se não me recordo, aconteceu a lesão. Só que como eu nunca tinha passado por isso, eu não me doía na época, na hora, né? Naquele momento não me doía, só existia um desconforto. Eu nunca tinha passado por uma lesão grave dessa, eu não sabia a grandeza do que estava acontecendo.
Então naquela ânsia de estar no campo, de jogar, de contribuir, continuei jogando. Até um certo momento ali que eu tive que fazer um movimento específico que aí eu vi que era muito grave, né? Que o movimento que eu tive que fazer uma troca de direção foi onde eu senti que meu joelho não tinha mais nada. Aí o departamento médico do clube, né, me instruiu, falou, não tem como, tu vai só... Foi um dos fatos que agravou a lesão, foi eu ter continuado jogando, né? Que por eu continuar jogando, a cartilagem se deteriorou, né? O menisco se deteriorou, mas... não tenho o que fazer, né? Na ânsia de querer jogar e sem saber o que estava acontecendo, eu quis continuar, mas graças a Deus a recuperação foi plena, o departamento médico do clube, guiado pelo Marcelinho, fez de tudo por mim, e hoje uma grande parcela de eu ter voltado a jogar eu devo a esse pessoal. Pois é, Robalo, e a tua recuperação ela é bastante complexa, ela é bastante demorada, bastante dolorida em todos os aspectos. Você fica longe daquilo que você vinha fazendo, que era jogar futebol. Mesmo treinar você não conseguia. Em um primeiro momento fazia treinos ali de academia, reforço muscular. Depois de um período ainda da cirurgia. E aí depois você vai fazer trabalho de campo e tal. E assim passa todo o ano de 2022. Como é que foi na tua cabeça? Como é que tu trabalhou esse período, que são muitos e muitos meses, sem fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sabe que é jogar futebol? Cleiton, você esteve conosco, né, um tempo, ano passado, e justamente nesse processo, né? Onde eu tinha pós-cirúrgico, e passa muitas coisas na cabeça, né? Por vários momentos eu tive a dúvida na cabeça se eu conseguiria voltar a jogar. Né, porque existiam relatos de outros atletas, nunca mais foi o mesmo, nunca mais conseguiu jogar. E nesse momento eu tive o apoio total da minha esposa, do meu filho, né, o próprio clube me abraçou de um jeito ali que poucos clubes do interior fariam, né, e aos poucos eu fui superando isso com a ajuda da minha família, né, daqueles amigos que estavam ali próximos, para que um dia eu pudesse voltar. Eu coloquei algo como meta na minha vida, eu iria voltar a jogar em alto nível, né, eu precisava voltar a jogar em alto nível, não seria essa lesão que iria me parar. E graças a Deus cada dia, cada treinamento tem evoluído, né, buscando esse alto nível ainda que eu espero que em breve eu chegue. E a gente vê, né, Robalo, que nessa temporada tu tem se destacado, tem feito algumas defesas muito importantes, né? Se a gente fazer uma lembrança bem rápida aqui, a gente pode pegar, por exemplo, o clássico. O jogo que o Passo Fundo vence por 1-0, antes do Passo Fundo fazer o gol, tu faz pelo menos umas 3 defesas que eram chances muito claras de gol, né? Então a gente vê que essa está sendo uma boa temporada para ti até aqui. Pela circunstância, né, de tudo que veio acontecendo, para mim é a melhor temporada, né? Claro, eu já tive momentos de jogar Campeonato Brasileiro Série B, eu já joguei uma Champions League Asiática, eu já tive momentos de vitrine maior no futebol. Mas por tudo que aconteceu, por tudo que envolve o Passo Fundo na minha vida, hoje é o meu melhor momento, né? Onde eu tenho crescido, onde eu tenho, como você citou bem, em momentos pontuais, ajudado a equipe, né? Que hoje é a nossa casa, e fruto de um trabalho, fruto de uma dedicação, de comprometimento, né? Acreditar no projeto do clube, acreditar no projeto da comissão técnica, né? O professor Coutinho, o Peixe, que é o preparador de goleiro, comprou um projeto junto comigo de me botar em alto nível novamente. E a gente tem visto, né, dando resultado. Claro, sempre temos que melhorar, né? O futebol de alto rendimento exige isso, né? Que não aconteça essa acomodação. Então a gente vem buscando melhora, né, para que a gente possa ajudar ainda mais o Passo Fundo. E Robalo, o quanto que é importante para um jogador de futebol o mental? Porque muitas vezes eu particularmente acabei te encontrando em concentração fora daqui de Passo Fundo, em outras cidades, enfim, lendo, sabe? Outras atividades alheias àquelas que a maioria dos jogadores de futebol faz por aí. O quanto que isso, essa força mental da leitura, do pensar e tal, faz a diferença para ti nesse momento? Para mim fez total diferença, Cleiton. Hoje em dia o futebol tem evoluído em todos os aspectos, né? Dentro de campo, a posição do goleiro hoje é a que mais evoluiu, né? Se a gente for ver a forma que o goleiro joga, construção de jogo, né? A parte de jogar adiantado, jogar como um líbero, hoje a posição evoluiu muito. O futebol como um todo tem evoluído, né? E o atleta fora do campo ele precisa evoluir. Hoje não tem mais espaço para aquele atleta que só treina, vai dormir, faz o que quer. Não, hoje o atleta tem que se especializar em algumas coisas também fora de campo para que dentro do campo possa fazer diferença, né? E eu sempre fui um curioso, né? Gosto muito de ler, gosto muito de fazer cursos, né? Eu estou buscando especializações para um pós-carreira,
né? Eu preciso já pensar nisso, eu estou com 33 anos, então eu já tenho pensado muito nisso, o que eu vou fazer? E o que eu sei fazer é futebol. Desde os 15 anos como atleta, desde os 13 jogando bola. Então, assim, o que eu sei fazer é isso. Então, eu tenho buscado especializações, né? Como você citou bem, já me viu lendo algumas coisas. E eu tento me evoluir como ser humano, né? Porque eu acredito que já o futebol vai acabar na minha vida, né? O futebol como atleta. Mas o Rafael Robalo, pai, esposo, empresário, daqui a pouco um gestor de futebol, vai continuar e ter uma carreira grande. Daqui a pouco a gente vai entrar na tua carreira, na tua história, né? Até chegar ao Passo Fundo, mas já puxando um pouquinho para o pós, indo um pouquinho para frente, nesse período que você estava lesionado, e até mesmo em jogos agora nesse ano, suspenso, a gente que trabalha ali na beira do gramado, a gente vê por ali, e em muitos momentos tu está orientando a equipe. Tu está ali chamando a atenção do jogador, faz isso, faz aquilo. É uma aptidão para ser treinador, é um desejo teu daqui a pouco se tornar um treinador de futebol? Olha, treinador não me brilha muito os olhos, né? Treinador é uma profissão muito complicada, né? A gente vê o dia a dia ali, quanta coisa, né, que o próprio Coutinho tem que resolver, tem que dar uma resposta. Cara, o Coutinho é um cara sensacional, um cara aí que vocês puderem, quando vocês conhecerem ele um pouco melhor, vocês vão ver a grandeza do ser humano que ele é. Eu prefiro a parte da administração, de gestão, né, o bastidor. Eu me interesso muito pelo bastidor do futebol, né, e eu acho que é um local que precisa evoluir muito, né, principalmente no interior, porque os clubes precisam ser melhor geridos, melhor administrados, para que o futebol cresça, né. A gente sabe que o futebol só vai mudar de patamar em um clube com o resultado. O Passo Fundo só vai mudar de patamar com o resultado de campo, né? Um título, um acesso. Mas para o resultado de campo dar certo, precisa um bastidor, né? Uma engrenagem do bastidor tá andando direito. Então, algo que eu tenho buscado estudar, me especializar, é isso, a gestão de extracampo, para que daqui 2, 3 anos, quando for a vontade de Deus que eu faça essa transição, eu esteja preparado para essa função. Sim, mas dentro do grupo de jogadores, e na tua função específica de goleiro ali, sempre tem aquela parceria, mesmo com uma disputa de posição entre o titular, o reserva, o terceiro goleiro, porque às vezes, na maioria das vezes, é o mais jovem. Você já foi o mais jovem do elenco, imagino, e agora é o mais experiente, né? Como é que tu trabalha também essa dualidade de daqui a pouco disputar posição com o teu companheiro de equipe, mas também ser o espelho para ele, daqui a pouco até passar algum tipo de experiência, passar algum tipo de conselho, não sei, né, como é que vocês fazem, mas como é que tu trabalha essa situação com os outros goleiros? Cleiton, um pouco pelo que eu já vivi, eu já tive, como você citou bem, eu já fui o mais jovem do elenco, eu já fui o segundo goleiro, o terceiro goleiro, eu já passei por várias situações dentro do futebol. E eu vivi muito isso, de pegar goleiros mais experientes que me abraçaram, que me instruíram, que me deram caminhos, né? Mas também peguei goleiros mais experientes que me deixavam de canto, não queriam saber, me boicotavam de certo modo. Então eu senti na pele muito isso, né? Então hoje eu, assumindo esse papel de sendo o goleiro mais velho, um dos mais experientes do grupo, eu puxo para o lado de que eu vou instruir, eu vou ajudar o mais jovem, eu vou mostrar o caminho certo, né? A gente tem feito um trabalho, eu e tá aqui o Diogo ali no clube, de fazer uma reunião semanal com a categoria de base. Hoje o clube tem sub-15, sub-17, sub-20, no intuito de passar um pouquinho do que nós vivemos, né? Mostrar o caminho, não que nós somos donos da razão, muito pelo contrário, mas a gente já vivenciou muita coisa, boas e ruins no futebol, e o que a gente puder passar para essa meninada que está vindo aí com toda a energia para facilitar um pouco a caminhada deles, a gente vai contribuir. Isso é uma coisa que a gente escuta de vários jogadores e ex-jogadores, né? Se eu tivesse tido a cabeça lá quando eu era mais jovem, quando eu estava no meu melhor momento físico, se eu tivesse tido um pouquinho mais de cabeça, focado um pouquinho mais no esporte, isso acho que eu já ouvimos o próprio Passo Fundo trouxe o Alex Meia, do Inter. Ele fala sobre isso na palestra dele. Eu vi também o Rafael Sobis falando sobre isso, entre outros tantos jogadores, né? Acho que essa é uma questão, né, de ter essa cabeça, e aí a oportunidade que essa meninada então está tendo através de, você, o Diogo Oliveira e o Itaqui, dispensa comentários, né? Como eu falei, né, a gente já vivenciou muita coisa, né? Boas
e ruins dentro do futebol, né? A gente então já passamos por situações que a gente às vezes não quer que eles passem, né? Certos momentos ali que ter uma melhor visão sobre a situação, daqui a pouco, no momento as coisas não estão fluindo, mas aí a pessoa continua plantando, né? Continua semeando ali, treinando, se dedicando, que ela vai acontecer, né? E a gente procura passar para essa meninada aí, é importante para eles, é importante para o clube, né? Que essa juventude aí vindo com uma cabeça, como o Cleiton falou, tendo essa visão, né, do extracampo é fundamental, a parte psicológica, a parte espiritual do atleta hoje é muito importante, né? Para mim é uma dos carros-chefes dentro do atleta, para que ele possa facilitar e dar frutos para o clube. Quem vai sair vencedor disso também é o clube, né? Que vai formar atletas, ou fatalmente uma hora ou outra vai vender um atleta, vai fazer um caixa, e isso é muito importante para o atleta e para o clube. Voltando agora, então, na tua carreira, Robalo, é uma carreira de muitos clubes, muitos estados, muitas cidades, até para fora do país. Como é que tu geriu sempre essa questão de daqui a pouco não ter uma raiz e daqui a pouco até mesmo levar a tua família para outros lugares? Como é que você geriu até aqui essa coisa do jogador que não tem um endereço? Tu até tem o teu endereço fixo, mas que tu não consegue passar muito tempo ali, que tu tem que mudar tanto assim, e o Brasil é grande, o mundo é grande, enfim. Como é que foi? Olha, esses dias atrás a gente estava até comentando lá em casa, eu e minha esposa, nós moramos em 14 cidades já. 14 cidades. Eu tenho 15 para 16 anos de carreira como profissional, e nós moramos em 14 cidades e jogamos em 17 clubes. Então é muita mudança, né? A coitada tá cansada de fazer mudança e ver apartamento e faz. Mas são ossos do ofício, infelizmente. O calendário do futebol brasileiro nos leva a isso, né? A gente tem que trabalhar, nós temos que estar trazendo, né, o recurso para dentro de casa, e o calendário é curto. Por exemplo, um atleta que vem para jogar só a divisão de acesso aqui no Passo Fundo vai trabalhar 3 meses. Entendeu? E aí vai para casa, vai ficar sem receber, vai ter que ir para outro clube, aí tem que fazer a mudança, leva a família, né? Mas assim, Deus me abençoou de uma família que é muito compreensiva quanto a isso, né? Minha esposa tem ido comigo para todo lugar, já se adaptamos muito bem a isso. Claro, às vezes é cansativo, né? A gente fica feliz quando tem a oportunidade, como está tendo aqui no Passo Fundo, de dar uma continuidade. Eu tô para 1 ano e 3 meses aqui no clube já. Então isso é um ponto fora da curva na nossa carreira. Normalmente é 6 meses, 8 meses, no máximo 1 ano que nós ficamos em algum clube, em alguma cidade. Bom, Robalo, vamos lá. Como é que começa a tua carreira, né? Primeiro, como é que tu descobre que tu quer ser goleiro? Porque normalmente lá na escola, quando começa a jogar bola lá no colégio, é difícil encontrar o que quer ir no gol, né? Como é que foi essa tua, vamos chamar de descoberta, que tu tinha aptidão, que tu queria jogar no gol? Olha, eu começo muito jovem a gente vinha conversando no bastidor ali, acompanhar os jogos do Paraná Clube nos anos 90, né? Quando o Paraná era uma grande potência do futebol. E eu morava muito próximo ali, a 2 quadras do estádio, então eu vivia mais lá no estádio, né? Com meu pai, com meu tio, assistindo os jogos. E aquilo foi gerando, né, uma vontade, uma paixão pelo esporte. Joguei futebol de salão pela ABB Curitiba, né? Mas chegou um tempo que já não cabia mais, né? Meu biotipo não é para salão. Então com 12, 13 anos já estava muito grande para o salão. E aí fiz a transição para o campo, onde tive a oportunidade de ir para o Atlético Paranaense, onde me formou como atleta. O Atlético Paranaense me formou dos 13 até os 19 como atleta. Então eu tive toda a base lá no Atlético Paranaense. Sem falar, né? O Atlético Paranaense é referência hoje da base, então sou muito grato por tudo que foi construído lá. E aí comecei essa peregrinação no futebol, né? Fui para o interior de São Paulo, joguei em 2, 3 clubes do Paulistão, ali Rio Preto, Mirassol. Foi quando fui um dos craques da Série A2 do Paulista, né? Eleito um dos craques da Série 2 do Paulista, fui negociado para o ABC de Natal, onde tive a oportunidade de jogar a Série B do Brasileiro. Joguei por 2 anos no ABC, joguei no rival ali, o América de Natal também, a Série B. E comecei a rodar, Confiança de Sergipe, Atlético Goianiense também eu tive a oportunidade, um grande clube, né? Um clube tradicionalíssimo ali do Centro-Oeste. Foi quando eu vim para o Sul. Abri o mercado no Sul, no Glória de Vacaria, Ipiranga de Erechim, São Luís de Juí, São Paulo de Rio Grande, Novo Hamburgo. Tive a experiência internacional no Sterling Khuzestan, do Irã. Joguei a Liga Regional e joguei a Champions League Asiática, né? E
Fui para Uberlândia, Minas Gerais, quando vim para Passo Fundo. Fora alguns clubes ali que a gente passa com um pouco menos de tempo, então não fica tão marcado na nossa carreira, né? Esses foram, né? E até chegar no Passo Fundo, que hoje é a nossa casa, hoje nós pensamos e respiramos 24 horas lá em casa, Passo Fundo. Imagina, né? O pessoal respira mesmo o clube, né? Robalo, nesses mais de 10 anos, 15 anos talvez aí de profissional, o quanto evoluiu a posição de goleiro? Lembrando que do ano de 2023, conforme tu bem disseste aí, talvez o teu principal ano, você já com 33 anos, pegando 2 pênaltis em um mesmo jogo, e isso aconteceu agora na divisão de acesso, fez defesas bastante difíceis, a gente já falou aqui, mas o quanto que evoluiu essa posição de goleiro, lá de quando tu começou ainda na escolinha, enfim, daquela tua base, para hoje em dia? Cleiton, evoluiu muito. Para mim, a posição que mais evoluiu dentro do futebol foi a de goleiro. Ela vinha de um goleiro que simplesmente era um defensor, né? Fazia as funções ali na pequena área. Hoje o goleiro faz parte da parte tática, hoje o goleiro faz parte da parte técnica. Você pode ver que quase todos os times do Brasil hoje usam o goleiro como construção, né? E aquele goleiro que está ficando para trás, está ficando sem mercado, né? É preciso se atualizar, é preciso aprender a jogar com os pés. Às vezes nem é tanto a característica do goleiro, mas ele precisa ser inserido no jogo, né? Hoje o futebol necessita que o goleiro seja inserido no jogo, né? Parte tática, fazendo leituras. Então aonde eu chego, onde eu converso, né, com meus companheiros, eu friso isso, que a posição do goleiro é a que mais evoluiu. Na questão de 15 anos da minha carreira, a evolução foi monstruosa, né? E a gente tem que acompanhar, mesmo nós sendo um pouquinho mais velhos, né? Sendo como a gente brinca um pouquinho lá no vestiário da antiga geração, a gente tem que se atualizar, né? Porque a gente não pode ficar de fora, que vai acabar perdendo espaço. Quem é aquele que não se atualiza perde espaço. Quem que é a tua referência como goleiro? Tu tem alguma referência assim, que tu era, sei lá, fã, algo assim? Olha, eu admiro muito, né, quando o Marcão jogava, pela personalidade dele. Para mim a personalidade do Marcão é fora de série, né? A frieza que ele agia, a personalidade de jogos grandes ele decidia, né? É uma coisa que eu venho pregado, né, dentro dos vestiários ali, muito com os goleiros individualmente, naquele grupo seleto de goleiros, é que goleiro precisa ser decisivo em jogos decisivos. Aquele goleiro que tem que ser pontual naquele jogo grande, naquele clássico, naquele jogo que vale acesso, que vale classificação. O goleiro precisa ser visto ali, que é ali que vai separar os grandes goleiros, né? Então o Marcão era exemplo disso, né? O Marcão nos grandes jogos podia contar com ele, né? E tecnicamente o Fábio, que hoje está no Cruzeiro, para mim é sensacional. A questão física dele, a força dele, a reação que ele tem com 42 anos é algo a ser louvado. Agora, nessa tua carreira toda que tu bem descreveste aí, me chamou a atenção Irã. Como é que foi morar, jogar, o dia a dia? Como é que era? Imagino, muito diferente aqui do Brasil. E foi a família inteira pro Irã? Não, lá eu fui sozinho, né? Lá surgiu a possibilidade de eu ir, né? Quando eu recebi o convite, foi algo muito bom, né? Um contrato aqui no Brasil dificilmente eu conseguiria. Não pensamos 2 vezes, né? Porque as oportunidades de futebol a gente não pode deixar passar, independente de onde seja. A gente que vive e sobrevive do futebol, a gente não pode deixar passar essas oportunidades. E chegando lá, encontrei uma estrutura física muito boa, né? Estádios lindos, muito bem cuidados, assim, algo extraordinário. Mas o material humano muito escasso. Companheiros de clube, comissões técnicas muito escasso, sabe? Muito difícil de trabalhar, difícil entendimento, né? Futebol um pouco ainda aquele futebol de força, de choque, de velocidade e pouca técnica, pouca tática. E passei 6 meses lá. Acabei tendo problemas, né, que naquela época o Irã estava com muitos embargos dos Estados Unidos, então o clube que eu estava lá era um clube de uma empresa de petróleo, então acabou dificultando, então optei por voltar, né? A minha esposa iria para lá, minha família iria para lá, mas aí quando eu vi que as coisas começaram a não andar como eu esperava, optei por voltar e seguir a carreira aqui. Mas foi uma experiência muito boa
e uma oportunidade muito boa que eu tive, né, de dar uma alavancada aí, tanto para mim quanto para minha família. Questões técnicas, assim, então um futebol inferior ao que a gente tem aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, né, se equivaleria ao que, mais ou menos, aqui no Brasil? Olha, é que é muito diferente, né, a gente equiparar. Eu joguei muita competição no Brasil, né, eu só não tive a oportunidade ainda de jogar a Série A do Brasileiro, mas que é um futebol diferente lá, é de muita força. Por exemplo, tinha situações que meu zagueiro estava livre, sem nenhuma pressão, eu saía jogando e o treinador não deixava. Ele queria que eu desse o chute mais longe possível para o atacante que sai correndo. Então, assim, são visões de futebol diferentes, né? Sim. E é algo que me incomodava. Até quem estava comigo, talvez você conheçam, é o Caion, centroavante que era do Juventude, jogou no Cruzeirinho de Porto Alegre. Sim. Nós fomos juntos para lá. Ele também não se adaptou, porque é um futebol totalmente diferente, né? Enquanto vale financeiramente, a gente acaba suportando, a gente acaba aceitando o modo que eles querem que a gente jogue. Mas a partir do momento que já não valeria mais a pena, né? Aí vai contra tudo aquilo que eu acredito em futebol. Que é muito parecido com o que o Coutinho passa, né? Um futebol de construção, de qualidade. A hora que for usar força, é para usar força, mas vamos priorizar a técnica, a tática, a organização. E lá é totalmente diferente. Não teria algo assim para me comparar aqui, porque a gente estaria menosprezando a divisão que nós falaríamos. Certo. Tu tem assim na tua cabeça o teu melhor jogo e o teu pior jogo da tua carreira, assim? Tua melhor atuação e a tua pior atuação? Cara, melhor... Teve algumas atuações boas, assim, sabe, marcantes. A minha estreia numa competição nacional, por mais que eu não tive muitas ações, mas foi muito marcante para mim. Um menino de 21 anos jogando uma Série B do Brasileiro, uma Copa do Brasil contra um Goiás, entendeu? Foi algo muito marcante para mim. Eu tive boas atuações no Uberlândia também, um clube que eu fiquei muito identificado. O próprio Passo Fundo, para mim aquele jogo contra o Brasil de Farroupilha, onde eu pego 2 pênaltis, vai ficar marcado para a história, é algo difícil de acontecer, né? A pior, também tive, não vou esconder, também tive algumas atuações difíceis, né? Onde eu estava sem ritmo, onde a minha relação com o clube não estava muito boa, né? No Confiança eu não tive boas atuações, tanto é que a gente acabou encerrando o contrato antes, né? Atleta é altos e baixos. Goleiro e centroavante é altos e baixos, né? São momentos. Então, enquanto a gente está bem, a gente tem que aproveitar, porque o momento difícil às vezes vai chegar, né? Então, tudo aquilo que você planta no momento bom, você precisa estar preparado, porque no momento difícil também você precisa estar respaldado sobre aquilo. Divisão de acesso, Série A2, é uma competição diferente de se jogar de todas aquelas outras que a gente tem pelo Brasil e nas quais você também já participou, Robalão? Diferente não, mas tem os seus detalhes, né? Como campo, tem muitos campos aí que são diferentes, né? Por exemplo, a gente pega o próprio Vermelhão, é um campo ótimo de se jogar, né? O Arena União Frederiquense, um campo muito bom, do Veranópolis, mas também tem alguns campos que não favorecem, então é mais a questão de adaptação. Você tem que entender a competição, né? Porque hoje a divisão de acesso tem um nível muito alto. A gente pega aí clubes com investimento pesado, como o Monson, como o Inter de Santa Maria, né? A gente pega clubes com qualidade técnica muito boa, né? O próprio Passo Fundo, Diogo Oliveira, Itaqui, a gente pega o Veranópolis, né? O Mineiro, aquele pontinha que fez o primeiro gol, uma qualidade técnica muito boa, né? Então, assim, o nível está muito alto da divisão de acesso, né? Investimento de qualidade. O que ainda precisa evoluir, né? Para que se torne uma competição fora de série, é essa questão da logística dos campos, né? Uma ajuda maior, talvez, das federações, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, porque daí é algo muito maior que nós, mas tem muita coisa ainda que precisa evoluir na divisão de acesso, mas não em relação a atletas, porque os atletas estão em altíssimo nível. Robalo, relação com a arbitragem, não quero entrar aqui não vamos entrar em mérito de algum jogo específico, alguma coisa, mas como é que conta um pouquinho como é que é essa relação do jogador, do atleta profissional com a arbitragem, aquelas conversas quando tu tá ali segurando um pouquinho o jogo, o árbitro vai lá, chama a tua atenção, e também quando você percebe que o árbitro tá errando, tá prejudicando o teu time ali, obviamente, né, a gente espera sem a intenção, mas que ele tá cometendo erros e tentar passar isso para ele. Olha, essa relação com a arbitragem aí
principalmente eu particularmente, é complicado. Né? Eu vivo tomando bronca em casa da minha esposa e do meu filho, mas de novo tomou cartão, mas é que ali no calor do jogo a gente, né, acaba se passando um pouco. E como você citou, Christian, a questão dos erros de arbitragem, ele existe, infelizmente existe, mas jamais a gente vai pensar que seja por algo assim premeditado. Daqui a pouco a arbitragem precisa ser melhor preparada, né, desde lá de cima, porque precisa ser regulamentado uma profissão, né, o árbitro precisa viver disso, precisa estudar isso, precisa se preparar para ser árbitro, né. E isso vem lá de cima, né, a gente não culpa eles estão ali também para fazer o trabalho deles, né, jamais passa na nossa cabeça que eles sejam mal intencionados, né? Mas é necessário qualificar, assim como todo futebol tem se qualificado, né? O futebol como esporte tem se qualificado, os clubes procuram investir mais, procuram evoluir. Eu acho que a arbitragem também tem que seguir esse padrão, né? Evoluir e melhorar a cada ano. Uhum. E o Robalo em casa, no momento de folga, a gente sabe, já contou aqui que lê bastante, mas consome futebol? Assiste futebol, outras divisões, outros campeonatos? Olha, eu assisto quando tem algo, né? Algum amigo que está jogando, algum jogo-chave, jogos da nossa competição eu procuro assistir, principalmente quando é um adversário próximo, né? O próximo adversário, para poder ver se daqui a pouco a gente consegue entender alguma coisa melhor do nosso adversário. Mas assim, o futebol como um todo, só quando tem algum amigo jogando, ou são jogos assim que mobilizam um país, como Copa do Brasil, Libertadores, aí eu paro para assistir. Mas eu não sou aquele 24 horas assistindo futebol, até porque a gente precisa ter uma vida também, né, em casa, a gente precisa sair um pouquinho, passear, desconectar um pouquinho, às vezes faz bem também pro futebol. Sim. A cidade de Passo Fundo te agrada, tá gostando daqui, já tá 1 ano e pouco, né, já conseguiu criar raízes, fazer amizades por aqui, tá integrado um pouquinho mais com a comunidade? Demais, uma das cidades que eu mais tenho ligação é aqui, né, a gente fez muitas amizades, na vizinhança ali, a gente fez bastante amigo, na academia que eu ia quando estava lesionado ali também fiz bons amigos, né, na verdade o clube como um todo me abraçou, né, o presidente Volney é um cara com um coração gigante, né, é um cara que nos abraçou, como toda a diretoria. Então, assim, a cidade de Passo Fundo me abraçou minha família como um todo também. Isso favorece, né? Isso é muito legal, a gente se sente muito bem aqui. Muitas pessoas até já comentaram, e aí, vão ficar por aí? Não, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa vida lá em São Paulo, né? Não que Passo Fundo não nos agrade, muito pelo contrário, a gente se sente muito bem aqui, mas a nossa vida é em São Paulo. Bom, a gente acho que mais... Quanto? Temos ainda? Temos mais um minutinho. Alex Borgman com a gente aqui também, né, comandando aqui as câmeras, as fotos e imagens e tudo mais que você está acompanhando. É com o Alex Borgman que está produzindo aqui também, né? Então, Robalo, você já falou aqui da tua carreira, enfim. E o Passo Fundo, nesse 2023... que faz uma competição que está bastante equilibrada, tanto para cima quanto para baixo, é disputa ponto a ponto, seja para classificar, seja para fugir de rebaixamento. Aonde pode chegar esse Passo Fundo, Robalo? Olha, nós temos trabalhado e temos mentalizado primeira classificação, né? Não dá para pensar em acesso antes de classificar. Nós vimos num momento delicado, né, até o clássico. Aquele segundo clássico que nós vencemos ali na Arena do Gaúcho nos deu uma injeção de ânimo muito boa, né? Tanto que viemos de uma sequência ótima, né? Até essa derrota contra o Veranópolis, nós éramos a melhor equipe do retorno, né? Que tinha melhor aproveitamento no retorno, estreamos bem na Copinha, time alternativo, então assim, o time tem criado casca. Dentro da competição nós estamos criando casca, nós estamos evoluindo, e isso é muito bom, isso nos projeta algo muito interessante, né, no futuro próximo. Mas como hoje mesmo nós tivemos uma conversa de vestiário e foi pregado isso. Não adianta nós pensarmos em acesso sem estar com a classificação. Então hoje nosso foco é jogo do Tupi, né, é vencer ali em Criciúma para trazer essa decisão pela vaga para casa. Então é jogo a jogo, é Tupi, é Glória que nós vamos decidir a classificação. Aí sim nós vamos projetar um possível acesso, né, mentalizar o acesso, fazer as nossas estratégias para o acesso, mas antes tem a classificação. Eu tenho dito que o Passo Fundo ele tem crescido na hora certa, me parece, né? E a gente lembra da divisão de acesso do ano passado, por exemplo. Os dois times que subiram se classificaram em quarto.
no finalzinho. Foi ali no sprint final que conseguiram a classificação, o Esportivo e o Avenida, e aí chegou no mata-mata, é outra coisa, né? São outros 500. Eu acho que o Passo Fundo vem fazendo esse trabalho, assim, é nítido que está crescendo, está evoluindo nesse momento. Teve a derrota para o Veranópolis, que machuca, né? Mas sai um pouquinho dessa curva, mas eu vejo que o Passo Fundo está em evolução. E aproveitando, Robalo, já que a gente falou do momento ali da virada de chave, vamos chamar assim, como é que foi disputar os dois clássicos? A sensação de perder um clássico em casa e depois a sensação de ganhar um clássico na casa do adversário. O clássico sempre mexe muito, né, com a comunidade, mexe muito com o clube, né? E aqui esse clássico é levado muito a sério, né? E nós jogadores entendemos isso, né? O ano passado eu não tive a oportunidade de jogar o clássico, né? Eu tinha recém machucado, então a expectativa que foi criada, né? Principalmente por mim, né? Por tudo que o clube representa para mim dentro do clássico foi muito grande. E aí você citou bem a frustração de perder em casa, né? Mas o futebol é maravilhoso por causa disso. Na semana seguinte a gente tinha o mesmo clássico, só que em um mando invertido, e conseguimos vencer lá um jogo onde foi memorável, né? A entrega com 2 jogadores a menos, um sufoco, né? O Gaúcho nos pressionou, saímos vitoriosos e ali foi a virada de chave. Ali foi onde nós entendemos que a competição precisa daquilo. Só jogar, só construir, só ter uma parte técnica e tática não nos levaria longe na competição. Precisaria ter aquela briga, ter aquela disposição que tivemos contra o Gaúcho, e aí viemos numa crescente. Claro, não passava, né, pela nossa cabeça essa derrota para o Veranópolis, né, mas é um acidente do percurso, né, antes que comece agora, que aconteça agora isso, né, para nos trazer de novo para a nossa realidade, que é brigar, é lutar, é se dedicar, é ter concentração 100% dentro do jogo para que isso não aconteça. E agora vamos lá em Criciúmal buscar um pé nessa classificação. É isso, Cristiano? Isso aí, excelente. Isso aí, né? Excelente. Então, este foi o Robalo falando aqui sobre a sua carreira, falando sobre o Passo Fundo, contando histórias, enfim. Robalo que é um grande personagem do futebol de Passo Fundo agora em 2023, dadas aí as boas atuações que ele vem fazendo com a camisa do Esporte Clube Passo Fundo, né? Então, muito obrigado, Robalo. E já sinta-se convidado para, no futuro, numa próxima oportunidade, também vir aqui no De Primeira falar um pouco mais sobre futebol. Eu que agradeço o convite, como eu falei, eu sou um apreciador do canal de vocês, não perco o convite e fico feliz com o convite. Sempre que quiserem, o convite está sempre aceito por mim e está aqui com vocês batendo um papo. E que bom, né? Se o Robalo é nosso... acompanha o nosso trabalho, não fica chateado quando porventura vem algum tipo de crítica. Não, mas faz parte do trabalho. O trabalho é esse. Né? Vocês estão ali para poder fazer análise da situação. Quando o motivo é para elogio, a gente vai elogiar, mas agora tem vezes que tem algum erro, tem alguma coisa, não tem como a gente não falar. Tá, né? Certo. Então, obrigado, viu, Robalo, eu que agradeço pela visita aqui. Alex Borgman também, valeu pela parceria, tá todos os links aqui dos nossos parceiros, lembrando mais uma vez aqui do Hype, o nosso energético da Pontual Distribuidora. Se você não experimentou ainda, experimenta o energético Hype, tem dos mais variadas versões. Aqui você tá vendo o zero açúcar e o tradicional. Hype energético da Pontual Distribuidora. Também Bet77, casa de apostas esportivas. Tá chegando o momento decisivo da Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores da América, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Tá tudo lá no Bet77 para você apostar, fazer o seu cadastro e apostar. Santa Madre Cervejaria e Inteligente Energias Renováveis. A gente volta no próximo episódio com mais um convidado aqui no De Primeira.